Quando se pensa no campo, já vem o termo raiz na cabeça, aquele sistema bruto. Mas isso está mudando. Pois é, e hoje o que é sinônimo de tecnologia e inovação, as startups lideram com negócios ligados à terra, à agricultura. São as agrotechs, um campo promissor e lucrativo, e dentro dele se destaca o uso de drones. Bom, agora a gente vai saber como essas máquinas ajudam nos lucros, na qualidade e sustentabilidade de plantações e mostrar também que podem ser utilizadas até pelas pequenas propriedades. E os pilotos dessa reportagem são Beatriz Frenner e Ricardo Cunha. Acompanhe. Aqui se produz alimento e mais. O campo é geração de emprego, renda, economia para o Estado. Foram 180 bilhões de reais em um único ano. O agronegócio responde por 34% do PIB, o Produto Interno Bruto do Paraná. Números já importantes e que podem ser ainda mais ampliados graças ao apoio de recursos tecnológicos. E aqui vamos além daquilo que já conhecemos, como as pesquisas em laboratório ou os grandes maquinários que estamos acostumados a ver nas lavouras. Já que a agricultura é a chamada indústria a céu aberto, aqui o céu não é o limite. Drones equipados com câmeras super tecnológicas, capazes de fazer a leitura térmica do solo, a contagem de rebanho. Isso já é uma realidade. É serviço para as chamadas agrotechs. No controle do drone, tudo é mapeado. As imagens coletadas se transformam em dados, informações valiosas que alimentam um sistema de inteligência artificial. A agricultura digital é uma evolução da agricultura de precisão e das demais técnicas usadas na agricultura, onde a gente usa ferramentas computacionais, ciências de dados, para poder tomar decisões nos momentos mais adequados, para a gente poder simular resultados futuros, para a gente poder, por exemplo, se precaver em relação aos processos de mudanças climáticas que têm alterado toda a dinâmica de cultivo, né, de várias culturas dentro da agricultura. Então a agricultura digital, ela me possibilita diminuir a margem de erro dentro da agricultura, por consequência obter resultados mais sustentáveis. E os drones dentro dessa agricultura são uma importantíssima ferramenta porque elas me ajudam, começa pela coleta de dados, o que me permite fazer um monitoramento das lavouras, o que me permite muitas vezes entender o que está acontecendo, correlacionando padrões de imagem com respostas nutricionais, com respostas a déficits hídricos, ao ataque de pragas, para que a gente possa entrar com os drones de pulverização, atuando, por exemplo, num controle mais assertivo, né? Ou numa fertilização mais assertiva, para que a gente consiga entender melhor essa dinâmica e atuar da forma mais precisa possível. Eu consigo, por exemplo, em vez de fazer amostras de solo aleatórias para verificar onde que eu preciso colocar mais nutrientes, a imagem me dá um padrão de quais seriam os melhores pontos a serem amostrados. Com isso eu acabo, com o processo, fazendo menos amostras e tendo um resultado mais preciso. Eu consigo, por exemplo, verificar aonde que eu posso semear um número maior de plantas e onde eu posso ter um número menor, para ter o melhor resultado. Então, muitas vezes o pessoal trabalha a agricultura pela média, né? Usa uma média de espaçamento, usa uma média de aplicação de determinados produtos. E com essas tecnologias, a gente foge desse manejo pela média. Quando é possível prever padrões, o manejo da lavoura se torna mais sustentável. A agricultura digital reduz riscos e pode aumentar a lucratividade. O maior benefício para o produtor está relacionado a um menor custo de produção. Vou chutar um exemplo aqui, mais ou menos em torno de R$ 6.500 para plantar um hectare de soja, e eu produzo 60 sacos, um saco de soja está me custando mais de R$ 100, certo? Se eu consigo usar esse mesmo valor e chegar a uma produtividade de 80 sacos, eu consigo baixar o custo de produção consideravelmente. Ele continua, às vezes, gastando o mesmo valor, mas ele, por usar as tecnologias nos momentos adequados, da forma correta, ele vai ter uma resposta produtiva melhor. O consumidor final ganha, porque ele vai ter acesso a alimentos que podem ser comercializados a um preço melhor. De olho em uma das fatias do mercado que mais cresce no estado, o Lincoln e o Israel encontraram no céu soluções para a terra.
Sócios de uma empresa que vende, assessora e que já prestou serviço direto no campo. Aqui os drones são protagonistas. A Mercadrones ela surgiu como uma empresa para fazer assistência técnica e atender demanda de vendas e também curso de pilotagem. Então teve esse início profissional da empresa como ter uma cara, um rosto, uma logo em 2017. Quando a empresa surgiu, a gente só atendia a demanda local e o drone na época, né, até hoje, né, a gente está em 2024, mas naquela época ainda era mais inovador, então a gente tinha muita demanda, o pessoal acabava não tendo capacitação, então acabava tendo colisão, dano e tudo mais, e a gente acabava atendendo essa demanda para fazer os reparos. No momento que a gente percebeu que o mercado não tinha empresas qualificadas, né, e o próprio governo do estado começou a demandar aeronaves mais profissionais para a parte de policiamento, parte de inspeção, vigilância. Então foi nesse momento que eu virei a chave e falei assim, eu preciso aumentar o tamanho da empresa, aumentar o porte, atendendo também licitações, né, B2B, mercado florestal, empresas da parte da indústria. Então a gente tem essa gama de B2B muito grande. E ali em 2021/22 eu comecei a perceber que a demanda para o agro estava uma curva extremamente grande e eu começava a atender. Então a gente começou ali também atendendo alguns produtores na parte de assistência e implementamos também a parte de venda dos drones agrícolas e hoje atuando também como uma concessionária da própria DJI para atender esses drones rurais, né? Não só de pulverização, mas também de mapeamento e etc. São poucos que chegam ali sem base nenhuma, mas a grande maioria, aquele cliente que ele quer comprar, que ele quer fechar, ele já tem essa base. O que a gente traz para ele? Apresenta as soluções que a empresa fornece. Por exemplo, a gente faz a análise com ele da propriedade. Qual é o tamanho da lavoura, que tipo de cultura você planta. Então a gente busca ter essa interação com ele para apresentar uma solução ideal para aquela característica dele. Não adianta a gente, por exemplo, incorporar para ele um drone muito maior, sendo que a demanda dele é para um drone menor. Então a gente busca, né, entender o que ele realmente precisa e entregar a solução certa para ele. O mapa das startups no Paraná, que são as empresas de inovação, mostra o desenvolvimento das agrotechs no estado. O levantamento do Sebrae aponta que esse é o segundo segmento com maior número de registros, ficando acima, inclusive, de empresas voltadas para a área da saúde, alimentação, educação e abaixo apenas de outros, categoria que inclui empresas diversas. Empreender na área de tecnologia, no agronegócio, hoje está mais fácil, porque até o produtor já entendeu que isso tem que acontecer. Antigamente não, antigamente a gente tinha que explicar e mostrar o resultado. Hoje já tem muito resultado à mostra para o pessoal pesquisar, para o pessoal procurar. E já tem mais pessoas fazendo. Então o mercado está mais fácil. É um bom mercado, só que tem que ter profissionais qualificados. É um mercado que está apenas no início e tem muito a se expandir ainda. Com solo forte para o empreendedorismo, o aumento de agrotechs é de 25%, comparando 2022 a 2023. São 104 registradas junto ao Sebrae somente no Paraná. No ramo dos drones, além dos diagnósticos, há aeronaves que substituem tratores. O drone pulverizador chega a pesar 50 quilos, equipado com radar, diferentes sensores e uma câmera de visão. O hortifruti hoje ele é muito usado pela questão de facilidade de aplicação. Hoje a gente tem várias coisas, robôs que passam no meio do plantio, mas até os nossos equipamentos eles foram produzidos para a questão de hortifruti. Você consegue angular essa questão dos aplicadores para que ele pegue melhor nas árvores, nas frutas, né? O T50, que é o novo produto da DJI agora, ele lançou o T50 com um para mais de aspersores para parte de fruticultura já. Então ele consegue atingir muito mais a eficiência do que um trator, do que um pulverizador costal, que é uma pessoa fazendo. Sem falar o risco, né? Você reduz o contato humano, aquele risco do ser humano se contaminar, ou o ser humano tá ali, ter um acidente de trabalho, com o uso dos drones. E ele faz a captação disso na planta. Então a gente consegue ver estresse hídrico, pragas dentro da plantio. A gente consegue fazer fase de maturação mesmo da semente da soja, do grão da soja, quando está na sua área de colheita. Tem várias análises, mesmo na água a gente consegue ver a taxa de poluição dentro de uma água. Em córregos a gente consegue ver com a multispectral onde está sendo, onde tem ali uma conexão com esgoto, tá? Alguém que está fazendo essa parte na parte hídrica. A prova disso também está nos resultados da empresa do Israel e do Lincoln. Faturamento anual já atinge a casa dos milhões.
A equipe de 6 funcionários em breve será ampliada para 10, graças a uma nova filial que está sendo aberta em Rondônia. Então, o nosso sonho é ser a principal empresa referência de drones a nível nacional. A gente conseguiu isso aqui no Paraná, a gente já tem uma base de clientes muito fortes, tá? Principalmente indústria e segurança pública, e agora a gente quer expandir isso a nível nacional. Então a gente trouxe a segunda unidade em Rondônia, a gente planeja abrir pelo menos outras 2 unidades até o final desse ano, tá? Então até dezembro de 2024. Então o nosso sonho é esse, né? Ser essa referência nacional e para que podemos também ser uma empresa modelo para quem tiver interesse em trabalhar também com esse setor. Mesmo setores tão consolidados como o agronegócio, também dependem do empreendedorismo para crescer. Um desenvolvimento mútuo e contínuo. Às vezes a gente tem uma cidade que tem 800, 900, 1000 propriedades rurais. E você tem menos de 10 profissionais formados e capacitados para atuar dentro desse mercado. Quer dizer, se você fizer uma conta rápida, você tem mais de 50, em alguns casos próximo de 100 propriedades para cada profissional capacitado. Quando países que já conseguem desenvolver uma agricultura mais sustentável e conseguem fazer um trabalho de melhor aproveitamento dos recursos, trabalham muitas vezes com um profissional para cada 20, 30 propriedades, números até menores. A gente vê que um dos principais problemas quando a gente chega nas propriedades rurais e vai fazer um diagnóstico é a falta de uma assistência técnica frequente, de boa qualidade. Infelizmente, a falta de capacitação ainda é presente, né? Eu entendo que faltam profissionais formados em agronomia, faltam profissionais formados em agronomia que buscam se especializar, né? Então, é um mercado que carece muito de falta de mão de obra. E quando a gente entra no mercado de drones, isso fica ainda mais evidente. Por quê? Algumas pessoas sabem pilotar uma aeronave, né? Sabem pilotar um drone, começaram com um drone recreativo e não buscam uma capacitação técnica. Então, ao não buscar uma capacitação técnica de qualidade, um drone pode se tornar um risco, né? Inclusive um risco de acidente a terceiros. Tem toda uma regulamentação que precisa ser feita junto à ANAC, junto à Anatel, tanto do sistema de rádio como a homologação do aparelho. Esses aparelhos precisam ser devidamente registrados, os profissionais têm que estar devidamente registrados. Alguns aparelhos requerem a utilização de seguros contra terceiros, outros precisam de todo um cuidado de manutenção adequado, vão voar sem comprometer a segurança do espaço aéreo, porque são voos de menos de 30 metros de altura, mas oferecem risco a pessoas próximas, a instalações. Então você tem que ter toda uma capacitação para que essas pessoas não errem no uso da tecnologia. Saí da faculdade querendo atuar na área de tecnologia na agricultura. Eu via todo mundo saindo para a área de o comum, né? E vamos trabalhar em fazenda. Eu vi o mercado do drone crescendo muito. Então eu falei, vamos tentar usar o drone ao nosso favor. Então comecei ali na área de mapeamento, comecei a fazer alguns estudos, vi a viabilidade do equipamento para o trabalho, até que a faixa de entrada do equipamento hoje não é difícil você entrar nesse mercado. O que importa é você procurar conhecimento para trazer, porque o drone é só a ferramenta. O que está por trás dele é o que traz o resultado para o negócio. Então, hoje você usar a tecnologia a seu favor é a melhor coisa que tem. O mercado, o agro, ele é rentável, mas desde que a pessoa saiba o que está fazendo, não adianta a pessoa não ter qualificação nenhuma, pular de paraquedas dentro desse mercado, que infelizmente ela não vai conseguir se manter, tá? Então, desde que a pessoa saiba o que está fazendo, faça um planejamento, traga uma solução nova, ela consegue estabelecer e com certeza vai ser rentável. E buscar capacitação sempre é importante, eu busco até hoje me capacitar, então faço cursos e etc, para sempre melhorar e principalmente colocar processos dentro da empresa que façam ela funcionar de uma maneira mais inteligente e tudo mais. Então, sim, né, foi um processo difícil no começo, não é fácil empreender hoje no Brasil, principalmente, né, a gente tem várias barreiras, a gente tem que entender de imposto, a gente tem que entender de logística, a gente tem que entender de várias barreiras que a gente não vê dentro da faculdade, a gente só vê no dia a dia ali, quando surgem esses problemas e a gente vai aprendendo a lidar com eles e cada dia melhorando ainda mais a parte interna e o funcionamento da empresa.